Olá, queridos, boa noite a todos. Estamos muito felizes com a apresentação deste trabalho incrível. Vocês vão conhecer agora um pouquinho. E o título deste trabalho é Princípios Educacionais de Ellen Goldwhite nas Práticas de Ensino e Aprendizagens Contemporâneas. Meu nome é Estela. Eu fui orientanda da professora Ellen Nogueira Rodrigues, professora do NASP, uma professora incrível, e nós sonhamos juntas com este trabalho, comparando algumas práticas pedagógicas presentes no século XXI com alguns princípios educacionais escritos por Ellen White. Então, aproveitem bem o trabalho. Nós começamos aqui com uma citação do próprio livro Educação, um livro que nós analisaremos, que nós analisamos para este trabalho. E olha que interessante. A educação que consiste no exercício da memória, com a tendência de descoroçoar o pensamento independente, tem uma influência moral que é pouco tomada em conta. Ao sacrificar o estudante à faculdade de raciocinar e julgar por si mesmo, torna-se incapaz de discernir entre o verdadeiro e a verdade e o erro, e cai fácil presa do engano. Então, como será que hoje nós conseguimos desenvolver esse pensamento independente, desenvolver este pensamento, essa influência moral linkada hoje aos princípios educacionais? E nós vamos então para a contextualização 1. Quem foi Ellen White? Quem é essa escritora norte-americana que ela é do século passado? Ela nasceu em 1827 e faleceu em 1915. E ela tem... então, o trabalho começa com essa contextualização. É uma proposta de uma análise das práticas educacionais apontadas por estes dois artistas, né, esses dois escritores, Hugo e Christian, para o século XXI, com as recomendações educacionais da escritora cristã Ellen White. Então, o trabalho ele vai contextualizar o seguinte: esse artigo desses dois escritores, Hugo e Christian, eles fizeram um artigo comparando 6 tendências educacionais do século presentes no século XXI versus o que Ellen White diz no livro Educação. Então, esse é o primeiro contexto. E para que vocês possam entender, de acordo com Ellen White, a educação é mais do que um passatempo para professores despreparados e pais desqualificados. É sim uma carreira elevada que requer cuidadoso preparo e intensa dedicação. Além disso, Ellen White ajudou a fundar o sistema de educação adventistas e também ajudou a fundar as universidades adventistas de Andrews, Loma Linda, La Sierra e Avondale. E a segunda contextualização, como eu disse para vocês, é desse artigo de Hugo e Christian, escrito em 2017, e ele compara as tendências educacionais presentes no século XXI versus os conceitos apresentados por Ellen White no livro Educação. Foram 6 conceitos escritos no artigo, mas para este trabalho, essa apresentação, nós focaremos nos 3 primeiros, que é a neuroplasticidade, a personalização do ensino e a educação integral. Aqui o objetivo do trabalho, o objetivo geral, é analisar os princípios educacionais defendidos por White no livro Educação, quanto a essas 3 dimensões já faladas, já citadas aqui pertinentes no livro Educação. E o objetivo específico, analisar a presença das dimensões pré-definidas, localizadas no livro Educação, a fim de dar veracidade aos conselhos educacionais de Ellen White, e comparar os conceitos escritos no livro Educação mediante a literatura contemporânea. O que hoje a revisão integrativa ela diz acerca da neuroplasticidade? Há uma necessidade da compreensão do funcionamento do cérebro para o aprimoramento didático. Então, hoje os professores eles precisam entender como esse cérebro funciona, e com essa informação o aprimoramento didático, ele acontece, não é? Experiências vividas, elas modificam o cérebro. Então, de acordo com as experiências que o aluno recebe durante a aula, ele modifica o cérebro, e por isso que a educação, ela é movimento. Educação, ela é experimentos, ela é movimento, porque quanto mais você tem essas experiências, você vive isso, o seu cérebro se desenvolve. E as emoções, elas contribuem para a aprendizagem. O que a revisão de literatura ela diz sobre a personalização de ensino?
Pois bem, aqui foi um desafio, foi um bem desafiador, porque hoje nós temos poucos artigos que falam sobre o que realmente é a personalização do ensino. Não é? O que fica claro que personalizar não é individualizar. Personalizar é conhecer o aluno e as suas necessidades. Mas nós bem sabemos que hoje, na realidade de salas de aulas com 30, 40 alunos, é muito difícil nós personalizarmos o conteúdo, o objetivo, o objeto de conhecimento através das necessidades dos alunos. Que a revisão de literatura diz sobre a educação integral, que ela consiste no amplo desenvolvimento das aptidões vitais dos alunos, a comunicação com a comunidade educativa e a necessidade dos alunos, ela precisa acontecer. O que a comunidade educativa espera da escola? Qual é a necessidade dos alunos? Então, isso faz parte do diálogo da educação integral. Que a educação, ela vai além dos muros da escola, ela vai além dos conteúdos pragmáticos, dos conteúdos, objetos de conhecimento da escola, e ela trabalha bastante com o aspecto real da vida. Pois bem, qual foi a metodologia deste trabalho? Para a revisão de literatura, foi inserida as palavras-chave nas plataformas de busca e foi realizada a leitura de resumos dos artigos. Os artigos que não condiziam com a linha de pesquisa, eles foram excluídos e os demais foram analisados. E como foi feita a análise do livro Educação? Foram realizadas 3 leituras flutuantes do livro Educação. Cada leitura com uma intenção da dimensão pretendida. Então, uma leitura focada apenas na neuroplasticidade, uma na personalização do ensino e uma na educação integral. Após essa leitura minuciosa, foram selecionados argumentos e trechos deste livro que condizia com a dimensão analisada. E, mediante a seleção, foram identificadas as categorias dentro destas dimensões. Para a dimensão da neuroplasticidade, foi encontrada 2 categorias: desenvolvimento da mente e o corpo, mente e caráter. O que Ellen White fala sobre a neuroplasticidade na questão do desenvolvimento da mente? Que esse desenvolvimento, essa expansão da mente, ela é possível. O homem, primeiro, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou dentro do homem a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades. Então, nós não morremos do mesmo jeito que nós nascemos, nós podemos expandir e desenvolver as nossas potencialidades. O desenvolvimento das faculdades mentais, ela deve levar as ações morais, não ficar apenas no seu desenvolvimento em si, mas ela deve refletir, reverberar nas nossas ações morais. A mente pode ser desenvolvida através do esforço diligente e do estudo da Bíblia, atrelado ao trabalho manual e útil. Então, o estudo profundo da Bíblia, o trabalho manual e o útil, ele ajuda a desenvolver a mente. Em corpo, mente e caráter, a excelência está vinculada ao desenvolvimento da capacidade mental, trabalho útil, história de vida. As experiências afetivas positivas, elas despertam o interesse no aluno. A aprendizagem sem emoção, sem afetividade, fica atrelada apenas ao campo da memorização. Na personalização de ensino, nós encontramos 2 categorias: individualidade, autonomia e projeto de vida. Em individualidade, nós vemos no livro Educação características peculiares, histórias de diversas famílias fazem parte da pessoa, da história do outro. Jesus teve os seus 12 discípulos e cada um com personalidades, com histórias e vivências diferentes. E mesmo diante dessa diversidade, há a unidade de propósito. E dentro de autonomia e projeto de vida, nós encontramos o serviço da sociedade e vida futura. Então, de acordo com a necessidade da sociedade, é possível nós desenvolvermos essa personalização para atender as necessidades da sociedade. E as aptidões desenvolvidas para o erguimento dessa sociedade, ela acontece diante dessa personalização. Em educação integral, nós encontramos 2 categorias: desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, que é o desenvolvimento do ser como um todo e desenvolvendo as suas aptidões vitais. Então, a educação integral vai além dos muros da escola. Ela não fica atrelado ao campo cognitivo, mas ao ser como um todo. E a mudança do currículo. Para que a educação integral ocorra, é preciso trabalhar com o aspecto real da vida e habilidades direcionadas para a construção do caráter. Esses próximos quadros, eles são muito interessantes, pois eles mostram a revisão de literatura versus o que Ellen White diz.
O cérebro se modifica mediante a construção de novas sinapses, é o que a revisão de literatura diz. E Ellen White diz que é possível expandir e fortalecer esse cérebro. As experiências vividas são armazenadas na memória e posteriormente acessadas para a realização das novas sinapses. E Ellen White diz que mediante o repertório dessas experiências vividas e armazenadas, o cérebro se expande, ele se fortalece. Então você vê que o que a revisão de literatura diz sobre os 5 sentidos, sobre as emoções, as relações afetivas, Ellen White, ela diz isso em seu livro Educação. Na personalização do ensino, é possível, dentro das trilhas de aprendizagem, adaptar as atividades ao ritmo e formato da aprendizagem de cada aluno. Isso quem diz é a revisão de literatura. Ellen White diz: o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de pensar e agir por si mesmo, dotado de individualidade e a aptidão de desenvolver seus próprios pensamentos. Necessidade de professor conhecer e entender o perfil de cada aluno. Ellen White diz que Cristo conhecia e discernia as características individuais de cada aluno. E por fim, na educação integral, a revisão de literatura diz que o conceito de educação integral como formação completa, potencializando os aspectos intelectuais, afetivos e espontâneos. Quando a gente lê isso, a gente lembra muito de Ellen White, pois ela fala exatamente isso, o desenvolvimento do ser humano como um todo, incluindo as faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Necessidade de mudança de currículo. Ellen White também fala que nós devemos mudar o nosso currículo, sair da parte acadêmica e ir para o desenvolvimento do domínio próprio, cuidado com a saúde, o controle da ira. A revisão de literatura diz que a escola, ela, aos moldes reais da necessidade dos educandos, e Ellen White diz, a escola deve promover situações de aprendizagem de maneira prática. Este trabalho ele foi muito importante. Nós pudemos ver que os princípios educacionais de Ellen White, eles são considerados como atuais e válidos hoje, no presente cenário, pois muito do que Ellen White diz é o que disse há um século atrás, é que hoje os grandes escritores, os grandes pesquisadores dizem a respeito dessas 3 dimensões. Fica aqui então a nossa gratidão por esse trabalho tão incrível, que nós possamos cada vez mais estar linkados, estar focados ao que Ellen White disse, ao que Ellen White escreveu, para assim fortalecermos as nossas práticas pedagógicas hoje, no século XXI.